Alô! Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês hoje? Hoje é terça-feira, hein? Não vá se enganar que é quinta-feira, que a gente agora vai retornar a fazer nas terças-feiras as lives. Vamos ver quem é que já vai estar entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem nos acompanha nas redes sociais, a gente divulgou que vai estar conversando com a Márcia Anselmo, que é uma jornalista e consultora que eu conheço há alguns aninhos. A gente vai fazer um tricô aqui bem legal daqui a pouquinho, né, Marcinha? A Márcia, mãe do Davi e do Lucas, uma grande amiga aí de jornada de caminhada diária, né? A gente se conheceu aí. Ó, a Ru já tá conectada ali. Eu combinei com ela de a gente deixar aberto para os comentários. Hoje está 17 graus aqui em Garopaba, após o feriadão. A gente teve um feriado bem bacana, assim, de sol. Só bastante preocupante, praia lotada, gente. As pessoas não estão mais, assim, seguindo regras de distanciamento. Eu passei só de bicicleta, né? Eu saí para pedalar de máscara, com o álcool gel na mochila, né, com tudo direitinho, cuidando, e aí eu chego à praia lotada, a galera assim, uma fila para as bebidas, aquelas de suquinhos e tal, um atrás do outro, como se nada. Eu pensei assim, bom, acabou a Covid, não existe mais possibilidade do vírus no planeta, que em Garopaba nunca teve, né? Meu Deus do céu, que loucura. Eu acho que dá para todo mundo sair, né, curtir a natureza, mas tem que respeitar o distanciamento, tem que estar de máscara quando estiver em contato com outras famílias, porque às vezes a pessoa, mas aqui na minha família ninguém pegou. Tá, mas eu e o vizinho ali, aquela barraca que está do lado, será que alguém ali teve Covid ou não? Será que essa pessoa está usando as EPIs ou não? Então, olha, não é fácil um negócio, não. Deixa eu ver se a Márcia já entrou. Haha, a dona Márcia já está por aqui. Eu já vou chamar ela, vou enviar a solicitação que ela já estava na live. Mas tem bastante coisinha para a gente conversar. Ah, Cheguei! Tava ali chegou! quietinha, tava ali quietinha. Tá bem quietinha, viu? Eu não vi passar Aham, ali, passa os nomezinhos, as carinhas ali, sim. os acenos, eu não vi nada da dona Márcia Anselmo. Te dá um susto. É, eu pensei, ai meu Deus, cadê a minha amiga entrevistada de hoje? É muito Onde chique hoje o está? negócio. Aí, Diminui a minha Glorinha, luz. Agora a luz ficou eu tô melhor, tentando ver uma melhor, eu tô amarela aqui, deixa né? eu ver. Ó, Ai, que horror. arrumar o Ah, essa aí cabelo. que eu gosto. Essa aí que eu gosto. Eu botei errado aqui. E aí, menina, Então, essa estamos terra aí hoje, então. maravilhosa. Tava falando aí da nossa pandemia, né? A gente tem aí um retorno ou não retorno, porque temos algumas situações de retorno preocupantes com relação a escolas também. E Nem como fala. será isso? Mais um desafio nesse ano, né, Cris? Então, É. na praia, pelo menos o pessoal ainda tá ao ar livre. Dá para pensar que vai sair, o sol vai acabar com tudo, né? Temos essa imaginação. Mas dentro da escola, com filho pequeno, como isso vai acontecer? Então, gera Como uma vai? angústia. Sim, imagina, tu tem esses dois aí, bem quietinhos, não fazem nada de bagunça, Não, né? nem um pouco. Se um já faz, imagina dois guris juntos. Que barato. Mas Energia muito vital legal. pura. É, o que eu digo, isso é saúde, né? Que coisa boa. No fim, guri, eu fiquei falando da pandemia, não te apresentei, então eu vou te Imagina. apresentar agora. Só falei que a gente era conhecida já há mais tempo, jornalistas da mesma área e tal. A Márcia é jornalista, consultora em comunicação, captação de recursos e gerenciamento de projetos na área social. Só que eu falei que a gente já se conhece há um tempinho, coisinha pequena, assim, tipo 18, quase 19 anos. Inclusive, a senhorita foi, se eu não me falha a minha memória, que eu acho que ainda não estou com Alzheimer, foi a segunda produtora deste programa que aqui estamos. Isso Isso? mesmo. Isso, lá na Rádio da URGS.
Rádio maravilhosa, tempos maravilhosos de produção. Já foi quase 20 anos, inacreditável. Parece que foi ontem, né? Parece que Todo, ontem. todo o trabalho de produção, de trabalho de pauta, captura de pauta, entrevista, marcar entrevista, coisas maravilhosas aí que o jornalismo nos proporciona. Produção de rádio dentro daquele estúdio, com aqueles microfones. É maravilhoso, tudo de bom. Muito legal, né? É verdade. Eu estou até sentindo falta ali daquele ambiente da rádio, né? Porque a gente teve que migrar para o Instagram, graças Sim, a Deus tem essa possibilidade é, para sempre estar trazendo, não deixar morrer a pauta positiva, como eu digo, né? Porque pautas, outras pautas tem, mas o problema é que a gente tem que se animar sempre, né? Sempre é. tem que ter uma coisa boa, uma pauta positiva para a gente poder socializar com os nossos agora internautas, né? Não ouvintes, mas enfim, acabam sendo Sim. também. Deixa eu contar então, a Márcia ela se dedica ao terceiro setor desde 2005, só que na verdade um pouco antes, né, como a gente estava falando, por meio da liderança de projetos e do empoderamento de cada profissional para a transformação da sociedade a partir do impacto de suas ações. E aí a gente falou no terceiro setor, né? A gente compartilha a mesma área já há bastante tempo, nos conhecemos, trabalhamos juntas nisso, mas às vezes muitas pessoas não sabem ainda o que é esse terceiro setor, né? Inclusive, nessa década, quase 2 décadas aí trabalhando, o terceiro setor mudou muito, né, Marcinha? Eu queria que tu Sim. desse uma contextualizada assim nessa área que é crescente, né? A gente vê que a gente até falou, tem uns dados aqui depois para a gente falar de quantas ONGs, como é que é o PIB desse setor, né? O que, que ele movimenta na economia. Mas antes eu gostaria que tu esclarecesse um pouquinho aí para o pessoal. Bem, Cris, primeiro eu quero te dizer que é um prazer conversar contigo no Visão. É Ah, algo. imagina, para mim também. Eu costumo ficar nos bastidores e amo isso, essa produção toda, né? E ainda mais contigo. Então, é um prazer estar contigo, com as gurias também, a Rodaia e a Maju. Então, é um momento bem importante, assim, né? Dessa minha caminhada e que agora eu tô trazendo outras possibilidades que eu acredito, né, Cris? Sim. E começou assim com, digamos assim, alguns anos, quase 20 anos atrás, me apaixonei pela área social, dentro de oportunidades que eu tive. Trabalhei no SESI, na rede social, um projeto social que tu também trabalhou, e é aí que a gente se conheceu. E aí eu comecei a ter essas oportunidades de fazer reportagens e entrar nas organizações de lá, né, dentro das comunidades, conhecer as lideranças sociais. E aí esse universo começou a despertar. Então eu escolhi o jornalismo por acreditar que o jornalista pode sim promover por meio de uma comunicação séria, né, e justa e honesta, verdadeira, né? A justiça social, né, no processo de democracia, é o que eu acredito. E aí veio toda essa proposta de trabalhar com organizações sociais, como, né, a jornalista, também na área de assessoria de imprensa. E aí eu fui descobrindo que é o terceiro setor. E aí, naquela época, a gente estava vivendo um período ainda pós desenvolvimento das políticas sociais, né? Ainda estava muito recente, né? Ali início dos anos 2000, né? 2002, por aí, 2003. E nós tínhamos ainda um movimento muito incipiente das empresas desenvolvendo seus institutos empresariais. Inclusive, eu lembro que eu fui no evento do Ethos em 2004, em São Paulo. Foi a primeira vez assim que eu acompanhei um evento de 4 dias, uma convenção, com muito material, muitas empresas. Assim, estava nascendo aquilo que o Oded era o fundador, né? Todo um trabalho que ele tinha saído da Brinks, se não me engano, né? Sim, foi presidente da Brink, criador É, também. então estava tudo muito novo, assim, do trabalho de desenvolvimento da sociedade, e o meu aprendizado foi junto com esse movimento de aprendizado do terceiro setor, pelo menos eu vejo dessa forma, né? Que eu fui Sim, evoluindo junto com essa percepção de profissionalização. Então a gente vê que a gente conquistou os direitos assim de movimentos sociais e de juridicamente ser reconhecido como movimento social, como associação, né? Lá nos anos 80, 90. Aí a gente veio com as políticas sociais, né? Da assistência social com seus componentes e também
os institutos empresariais ali pelos anos 90, início dos anos 2000. E aí, dos anos 2000 para cá, que eu digo da nossa época, 2005, 2004, por ali, que Sim. estava muito no início de tudo, até a Associação Brasileira de Captação de Recursos estava nascendo, né? E, e sites, enfim, pouquíssimas coisas. O Visão Tá. já era pioneiro, né? O Visão já existia naquela época. Uhum. E aí a gente pode perceber o que aconteceu com o terceiro setor, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Esse sentir que houve uma profissionalização cada vez maior, né? Por meio da participação de outros atores, de outros setores dentro do terceiro setor. Então, nós tivemos, no decorrer desse tempo, uma percepção maior das empresas enquanto atuantes no setor, e não apenas como investidores. Né? Porque a gente teve lá no início dos anos 2000 um movimento, antes até, né? No final dos anos 90, toda a questão das fundações internacionais que começaram a recolher os investimentos, né? Isso é histórico, né? A gente aprendeu isso para elaborar projetos, né? E É. aí, tem que aprender a elaborar projetos, tem que aprender a fazer avaliação, indicador, aquela coisa toda. Então, esse caminho, digamos, essa ação foi estimulando o resto todo. E aí as empresas passaram também a desenvolver as suas instituições e não apoiar projetos de fora, né? Conheçam Sim. né? Mas sim, bem, eu tenho uma instituição, eu vou incluir no meu planejamento estratégico, né? Nas estratégias da minha empresa, eu vou engajar os públicos da minha empresa para que eles, então, conheçam a causa e legitimem as causas a partir da fundação empresarial. E aí, muitos cursos de pós-graduação, os cursos de graduação incluíram disciplinas sobre responsabilidade social, ética e responsabilidade social. Tem vários cursos, eu já vi de várias áreas diferentes que tem essa disciplina, né? E acho que Sim. também tu já participou, já também ministrou cursos assim, né, Cris? Então, assim, teve todo esse movimento de profissionalização, tanto na academia quanto pela introdução de empresas, né? Que as pessoas foram saindo das empresas e entrando como profissionais do terceiro setor. E hoje, trabalhando no gerenciamento, e aí eu fui trabalhando no gerenciamento dos projetos, aí eu acabei, pela comunicação, entrando na questão da elaboração de projetos, captar recursos, e aí o próprio gerenciamento do relacionamento com o patrocinador, do relacionamento com a comunidade, né, da execução do projeto, da avaliação, dos indicadores, da produção do relatório, da prestação de contas, todo aquele passo a passo de projeto, né, de quem capta recursos. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, porque como jornalista, a gente olha os dados, os números, a gente quer descobrir onde que está isso, onde está aquilo. E o terceiro setor tem isso, né? Eu costumo dizer nas redes sociais, nos posts que eu coloco de conteúdo, que esses dados são vitais para a organização. E não precisa ficar reinventando a roda, né? A gente tem lá no dia a dia essas informações através dos projetos. E aí eu vejo que as empresas hoje, até participando de cursos, como da própria a Associação Brasileira de Captação de Recursos ou do Instituto Filantropia, que todo ano eles desenvolvem esses eventos, né, nacionais, a gente percebe que as empresas estão fazendo junto os projetos, né? Elas investem e ainda fazem. E eu vivi essa experiência há pouco, né? E uns projetos que eu faço o gerenciamento, de ter o patrocinador vivendo as dificuldades do projeto, de auxiliando na produção de relatórios, vamos colocar mais isso, vamos colocar mais aquilo. Então, eu acho que o caminho é esse, o cenário que a gente tem do terceiro setor é muito colaborativo, as pessoas elas querem ser atuantes dos projetos, elas não querem só doar, elas não querem. Eu, como doadora, eu não quero só doar, eu quero ficar sabendo o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, evoluíram, fizeram informativo, o que tem no site, a gente, né, já quer contribuir mais e de alguma forma participar de forma mais efetiva dos resultados, né? Desse apoio. Então eu vejo que muito do que eu aprendi e das experiências que eu tive caminham junto com essa evolução, né? Do que a gente tem
claro, a gente tem um cenário externo, né, que é diferente do nosso, que é muito mais avançado, né? Mas eu posso falar das experiências que eu tive internamente, né, dentro do nosso país, no Rio Grande do Sul, e alguns projetos aí fora do Rio Grande do Sul também. Sim, é. Só para as pessoas terem uma ideia desse universo que a gente está falando, ó, no Brasil existem 237 mil organizações, né, que são as ONGs, tem profissionais pagos para desenvolver essas atividades, que é a questão da profissionalização, né, cada vez mais profissionalizando, movimenta 1,4% da economia brasileira, né, não é pouca coisa, realmente 32 bilhões de reais, né? E a questão do voluntariado, né, que representa 4,3% dos brasileiros. Tu acompanhou a semana passada, a gente trouxe a Maria Helena, né, não para falar sobre a Sim, parceiras voluntárias, mas sim, acabou entrando também, e é um sim. dos itens, assim, dos ingredientes do terceiro setor, que é uma forma de captação de recursos, que é o que a gente Com vai falar daqui a certeza. pouquinho, né? Isso. Porque Uhum. realmente sem os voluntários as entidades sociais não teriam como agir, falta braço, né? Falta perna, braço, mão, enfim. Então, para falar agora desse webinar que vai ter agora, na quinta-feira, eu já estou inscrita, eu sei que até dia 15 as pessoas podem, mas corra lá, é 15 Isso, a quinta-feira, às 20 horas, o webinar Trilha da Captação, né? É um evento online gratuito que isso, justamente é uma ferramenta, as pessoas não podem perder, quem trabalha no terceiro setor ou até quem não trabalha, quem quer conhecer, quem é de empresa que apoia, né, Marcinha? Conta isso. pra gente, Uhum. assim, como é que vai ser, quem é o teu público-alvo, como que vai ser esse bate-papo, esse momento de aprendizado aí. Cris, assim, eu acredito muito que todas as pessoas que fazem parte do terceiro setor, colaboradores, voluntários, os diretores, os investidores, os parceiros, todos eles fazem parte desse movimento, né? Então, o webinar, a ideia é convidar as pessoas que fazem parte desse movimento para compreender o que eu acredito que seja um caminho para a sustentabilidade da organização. Eu não vejo, e vivo isso há muitos anos, como nós vamos desenvolver um processo sustentável, né, para a organização, se a gente não trabalhar a comunicação de forma qualificada e a mobilização com todos os públicos. Eu costumo sempre ter essas três palavras fixas assim na minha fala, na minha divulgação: a comunicação, a mobilização e a captação de recursos. Quem trabalha com isso vai dizer, mas é tudo igual ou tá tudo junto? Sim, tá tudo junto, porque uma coisa não vive sem a outra. Mas eu gosto de explicar o lugar de cada uma e a importância de cada uma, né? E com o Uhum. projeto que eu desenvolvi, que a ideia já nasceu desde o ano passado, já venho trabalhando, na verdade, desde 2017, reformulando a forma que eu poderia retornar para a área de captação de recursos, vinculando a comunicação, porque eu sempre enxerguei as organizações se representando e se identificando de uma maneira, muitas vezes, não positiva ou com o potencial que elas poderiam apresentar para a sociedade, né? Então, a gente já conversou várias vezes sobre isso, já queríamos bate-papo sobre, né, comunicação para o terceiro setor, desde aquela época, né? E o quanto isso é importante, né? E aí, fazendo várias leituras e cursos, cada vez mais eu sinto que esse é o caminho, de nós fortalecermos institucionalmente as organizações para que elas consigam captar recursos de uma maneira que vá garantir não só a segurança financeira, mas também a vida dela na comunidade. Não à toa que hoje institutos internacionais estão investindo no desenvolvimento, na implantação de setores de captação de recursos para organizações sociais. Então, eles fornecem um recurso que é dado por um determinado período e essa instituição ela fica com um projeto aprovado, acredito, né?
com essa ação de montar o seu departamento de captação de recursos, com o pessoal que gerencia projetos, com o captador, com pessoas da área de comunicação, de relacionamento, de redes sociais, porque cada um precisa operacionalizar uma área específica, né? Então, o webinário tem essa proposta de trazer para as pessoas ideias, campanhas possíveis, coisas que vão contribuir para que eles possam qualificar a comunicação e captar mais recursos. Já agora, de uma maneira muito simples, muito prática, né? Que as pessoas que participarem entendam como um diálogo, uma forma da gente conversar sobre, né, aprendizados que eu posso compartilhar, porque eu acredito que essa trilha é um processo educativo, né? Que as pessoas, que assim como eu, que vim estive no terceiro setor desde sempre, né? Depois que eu me formei, me graduei, depois pós-graduação, mestrado, tudo sempre fiz na área vinculada à área de comunicação e área social. Porque acredito nisso e vejo as possibilidades de evolução e de uma nova representação das organizações sociais, que a sociedade possa confiar e que a gente não tenha mais narrativas de que não são confiáveis, que as questões de para onde estão indo os recursos. Se a gente trabalha uma comunicação pela causa de forma correta, mantendo sempre as pessoas, os públicos informados, né? E com transparência, mantendo os canais de comunicação atualizados, com boas histórias, né, para manter as pessoas engajadas e sensibilizadas. Enfim, há inúmeras ações simples que muitas vezes não custam todo o investimento que se imagina e que deve se ter, mas que se pode, no momento inicial, não ter esse recurso e iniciar um processo mais qualificado, né? Então, a minha aposta é nisso, o meu desafio é esse, né? Além de gerenciar projetos, eu criei, então, esse projeto específico para a minha consultoria, porque é o que eu acredito como causa, né? Da minha formação e tudo que eu vivi também no gerenciamento de projetos, né? A gente não divide a nossa história ou o nosso saber em caixinhas, a gente reúne e compartilha o que pode, né? E de acordo com o interesse daquele que a gente está conversando, né? Eu penso nisso. Verdade. E a tua consultoria foi esse ano, antes da pandemia, né? Não foi por causa da pandemia que tu criou isso. Não, na verdade, assim, eu adiei. Quando eu vi que tinha a pandemia, eu já estava com. Eu fiz um plano de negócio, eu queria ver o que eu poderia. Eu fiz um diagnóstico, eu fiz o Canvas, eu fiz toda aquela proposta, né? Gosto de fazer essas coisas, gosto de escrever, porque eu também queria viver isso para mim, porque afinal eu faço consultoria, presto consultoria para outros, eu digo, bom, tá na hora de me desafiar também. E aí fiz esse movimento, né? A partir do ano passado eu estava com essa ideia, no início do ano, ali por fevereiro, eu escrevi, e aí já tem uma parceria com a Lazulita Comunicação, que traz essas possibilidades de produção, né, nas redes sociais, na parte operacional. E aí vinha com essa proposta, vamos colocar. E eu estava segurando, né, por outras demandas. E aí surgiu a pandemia, segurei mesmo. Digo, não, agora eu não vou fazer, porque senão as pessoas vão achar que, né, é uma coisa inoportuna, enfim, toda aquela, né, aquela ideia. Só que é o contrário, né? E aí eu fui desafiada nesse sentido de colocar à disposição mesmo, né? De compartilhar o conhecimento, porque o trabalho de consultoria, ele tem essa coisa da educação, que é o que eu acredito que eu sempre vivi. Tem essa coisa do marketing também, né? Dessa proposta de captura de clientes, enfim. E isso nunca entrei nessa seara, né? Eu nunca andei por esse caminho, sempre foi uma coisa muito orgânica, né? De um fazer apaixonado. Mas tem uma hora que tu precisa te posicionar de um outro jeito, né? E eu senti essa necessidade, né? De me reconhecer como uma empreendedora, como uma mulher empreendedora, né? Participar de grupos desse tipo de aprendizado, assim como vocês, né? As gurias da comunicação. Então, se reconhecer assim, se a gente trabalha pelas causas, a gente tem as nossas causas também, né? Então, é um aprendizado, mas o projeto eu tô amando fazer, dá muito trabalho, né?
Mas eu Claro. acredito muito que possa contribuir muito para muitas organizações sociais, muitas pessoas que estão no início da caminhada, poder desenvolver, né, de alguma forma. Super importante. Marcinho, e outra coisa, eu pelo menos não estou trabalhando assim com a captação de recursos, mas a gente, claro, acaba escrevendo um projeto aqui, busca um parceiro ali, mas cada vez mais, como a gente falou, tem que ser profissionalizado isso. Eu vi que agora, com o momento da pandemia, tanto organizações internacionais, as grandes que dão ajudas, né, para as ONGs, como outras empresas até locais, mudaram um pouquinho o foco dos seus editais, porque antes até muitos dos editais, até me corrija se eu estiver errada, eles às vezes não pagavam o RH, que é o grande gargalo às vezes das instituições sociais, né? De não ter pernas e braços para aquele operacional e às vezes ter que terceirizar isso e aí não consegue porque não tem recurso. Como é que está hoje a questão dos editais? Assim, como que tu vê? Realmente eles estão mudando por causa da pandemia ou já era uma tendência de ir abrangendo um pouco mais? Porque eu lembro que antes era para comprar itens, para fazer reforma, sabe? Para buscar material, para pagar material, mas a gente vê que o próprio cenário da pandemia empurrou um pouquinho para essa mudança, né, dos próprios editais. O que eu vejo, Cris, assim, o que eu vivi até então foram oportunidades de projetos, né, já de muitos anos, em mais de 10 anos, que tem essa possibilidade de pagamento de recursos humanos. O que acontece a limitação de um percentual, né, para a equipe técnica exclusiva daquele atendimento de ponta, digamos assim, né? De repente, alguma coisa não se consegue incluir de equipe técnica diretamente, mas sempre entra alguém do administrativo, sempre, por exemplo, pode não entrar a comunicação, pode não entrar o contador, pode não entrar o advogado, mas pode entrar o administrador, pode entrar a psicóloga, né? Então, pessoas assim que estão diretamente relacionadas com o projeto, na ponta, né, de atendimento, acaba sempre entrando. O que não entra são os encargos, que também é uma coisa muito, muito difícil, porque, por um lado, aí o que acontece? A organização quer contratar o profissional liberal, ou tem o profissional contratado, geralmente da área de administração, e ele tem que fazer um rateamento do valor dele dentro de rubricas de projetos diferentes, para conseguir chegar no valor de 100% do salário dele com os encargos, né? Então tem, por exemplo, se eu não me engano, esses projetos incentivados pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, eles permitem o pagamento dos impostos, né? Mas tem geralmente outros editais de outro tipo de projeto não incentivado não permite, né? Então, assim, e tem projetos, como exemplo, dentro da área cultural, que daí é outro formato, né? Mas, em geral, os encargos não entram. E aí a organização precisa ter aquele dinheiro, porque, assim, é um tiro no pé. Se ela não paga, ela gera uma certidão negativa do INSS, por exemplo. Se ela não paga o INSS em dia. Aí ela quer concorrer ao edital, ela já não pode tirar a CND. E aí ela não participa, ela já não consegue captar. Então, assim, é algo que é péssimo, né? Então é um processo de consciência da sociedade como um todo, reconhecer que aquele trabalho ele é confiável e ele é muito importante, né? E ele é transformador para a sociedade, né? Então o que a gente vê hoje que alguns editais estão abrindo para públicos específicos, para a área da saúde, que não era uma área que estava em primeiro lugar, sempre esteve ali pelo terceiro, quarto lugar, né? Sempre criança, adolescente, educação, geralmente esteve em primeiro lugar. Então, assim, outros formatos, porque as empresas, e muitas vezes as empresas abrem editais, e tu tens feito essas conversas aqui, né? Eu tenho acompanhado, com organizações sociais que podem, para o Brasil todo, que pode abrir seleção, mas existe aquelas organizações que precisam manter uma certa legitimidade nas suas certidões, manter toda a documentação em dia, né? Então, para aquela que está numa situação que não é legal, dificulta mais a captação por editais, por projetos, né? E por isso que eu foco muito na consultoria e nesse projeto a questão da captação direta, né? E a captação com pessoas.
porque eu entendo que os editais têm toda uma normativa, já trabalhei com isso, trabalho com isso também, mas assim, eu acredito que a pessoa física ela pode contribuir de forma recorrente. Eu faço doação para 2 instituições, né? Tu também deve fazer. Cada um de nós conhece 1 ou 2 pessoas que pelo menos fazem, né? E uma pode fazer para mais de uma. E uma pode, não, se não for recorrente, 2, 3 vezes por ano também doa. Valores diferentes. Então, nós somos potenciais doadores. Assim como somos potenciais voluntários sempre, né? Solidários, a gente também é um potencial doador. E as organizações não perceberam essa oportunidade gigantesca. E muitas vezes tem dificuldade de fazer uma prospecção com um empresário, né? Com um comerciante, com o dono da livraria ali para a gente fazer uma captação de caderno, alguma coisa assim, né? Ou alimento com o dono da padaria, né? Ou empresário que tem já mais, sei lá, 500 colaboradores que pode estruturar o projeto e doar algum valor por mês. Se é difícil dessa forma, então vamos pelo caminho mais próximo, né? Qual a linguagem que eu estabeleço com melhor facilidade? Com a pessoa física. Então vamos por esse caminho. E aí a gente não precisa ter questões que muitas vezes vão nos barrar. Não digo a questão das certidões, que isso é fundamental, e é a transparência da organização, ela que vai legitimar toda a vinculação da pessoa física no processo de confiança que a gente vai ter, porque se tem uma organização que tu doa e que tu sabe que teve alguma irregularidade, automaticamente tu vai parar de doar, porque tu não quer fazer... Deu uma travada aí. Deu. Uhum. Voltou agora. Então, eu acredito nisso. É um movimento, é um desenvolvimento da cultura de doação. Agora a gente teve um movimento por uma cultura de doação, que foi um trabalho do Instituto Doar, com a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e teve um monitoramento, agora de cabeça eu não lembro, mas assim, mais de milhões, né? Acho que chegou a bilhões, eu não saberia agora, eu posso até ver na internet, movimento por uma cultura de doação. E nós tivemos a presença das empresas, nós tivemos foi para a empresa. Mas nós tivemos muitas pessoas doando. Nós tivemos match funding, que foi... teve a Fundação Setúbal, se não me engano, fez uma proposição de match funding e fez essa proposta a cada uma pessoa que doa, eu dou o dobro, ou né, R$1 doado, eu dou mais 2 ou mais 3 reais. Então, há essa possibilidade de estimular a doação. Sim. Toda hora parando isso. Mas é normal. Então, eu fico muito empolgada assim, com essas possibilidades. Deu, voltou? Voltou. Maravilha. São possibilidades, né, que se tem, mas é um leque maior, até porque, assim, ó, recursos, quando a pessoa fala captar recursos, ela diretamente o cérebro leva dinheiro. Eu queria até que tu explicasse, tu até falou agora nessa tua contextualização, mas as outras formas de recursos que a gente capta que não é o din-din. Exatamente. Nós temos, por exemplo, tem um trabalho muitas vezes das igrejas, todas as associações religiosas, né, casas espíritas, enfim, evangélicas, né, que trabalham que desenvolvem, né, todo esse atendimento é feito por voluntários. E são associações, são organizações sociais, que também precisam de doação, que precisam dos associados, né? Mas os recursos maiores que eles recebem são as próprias pessoas, né? São as horas de trabalho dessas pessoas. E que se nós fôssemos mensurar em valor hora, imposto, né? Tudo isso... talvez não se conseguisse, né, que uma pessoa doasse isso diretamente. Se essa pessoa que doa a sua hora contabilizasse isso, ela não teria como contribuir financeiramente, mas o valor, né,
O valor dela é o valor da hora dela, é o tempo, é o conhecimento dela, né? É a causa que ela acredita e por isso que ela está ali, né? Então, tem esse recurso humano que é fundamental, que é o primeiro da lista e que é ele que vai mobilizar e vai trazer outras oportunidades de recursos, né, Cris? Então, assim, o voluntário, o colaborador, todas as pessoas que fazem parte como atores dessa instituição, todos eles contribuem, né? Claro, o colaborador é remunerado, né? O profissional que está no atendimento é remunerado, mas assim, todos fazem parte, todos acreditam naquela causa. Então, eles também são recursos e eles também trazem, mobilizando outros recursos, né? Trazem pessoas para contribuir ou com o seu trabalho voluntário, ou com recurso material, ou com recurso financeiro. Então, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Se a gente ativa uma fonte de recurso que está mobilizada, né? Que está vinculada, engajada na nossa causa, a gente com certeza tem o trabalho dela reconhecido pela sociedade como atuante da minha causa e com certeza ela vai trazer mais recursos, né? Que não são só recursos financeiros, né? São outras pessoas que vão trazer outras formas de contribuir com a instituição. Claro, com certeza. A Rodaya está passando aqui o dado, porque ela pesquisou rapidinho, é 2,3 milhões em doações só em 2019, entendeu? E aumentou muito, a gente viu com a questão da pandemia, né? As pessoas se mobilizaram muito para doar, tiveram várias campanhas em televisão, rádio, jornal, enfim, é o dia de doar 2019, ela está Isso. botando aqui 2,3 milhões de doações esse ano. É muito legal. A gente vê assim e às vezes quem tem menos acaba, né, se mobilizando. Eu vi cenas assim, fiquei sabendo de histórias, até aqui em Garopaba mesmo, que o pessoal foi levar ranchos, né? Teve aquelas campanhas mais emergenciais de cesta básica e de higiene. E aí eles foram aqui para dentro, assim, bem para o interior, assim, vamos dizer. Sim. Chegava numa casa que estava descrita aqui na assistência social, só que o vizinho do lado não estava, porque, enfim, né, até a pandemia desvelou aí milhares de pessoas que eram invisíveis até então, né, não estavam em cadastro nenhum, não estavam, e aconteceu isso. E aí a pessoa que recebeu dividiu com esse vizinho. Nossa, quer dizer, é um gesto lindíssimo, né? Que a gente acaba vendo que as pessoas, às vezes, até os que têm menos, acabam dividindo aquele pouco, não deixam de doar, porque já. Eu acho que a cultura da doação ela tem que caminhar muito ainda, mas ela, nesses momentos assim de grandes dificuldades, tem essa sementinha no coração de todas as pessoas que acabam se mobilizando mais, né? E eu acho que nada é por acaso, né? A gente teve esse ano uma dificuldade muito grande, individualmente, né? Como família, como grupos, né? Grupos de amigos, grupos de colegas de empresa, grupos, enfim. E na escola, saudade que nós temos, né? De várias coisas. Mas, assim, eu acredito que tudo tem sempre, né? E olhando pela perspectiva da abundância, né? De que nós passamos a olhar outras coisas que nós não víamos, exatamente o teu exemplo, né? Outras pessoas que a gente não enxergava, né? E eu acredito que as pessoas sim ficaram mais sensíveis, que as dificuldades do outro desenvolveu mais a empatia das pessoas e que todos perceberam que é possível ajudar, é possível colaborar e que a colaboração ela tem que ser permanente, porque não é só a campanha do Natal, né? Então, a gente vê que a pandemia está com quantos meses aí, todo mês as pessoas precisam do seu alimento, né? Então, a gente percebe que isso tem que ser contínuo. E eu acho que as pessoas, a partir de agora, quem teve a oportunidade de doar, vai seguir doando. A não ser que não consiga, por dificuldade mesmo, né? Mas até saiu uma pesquisa da Brasil Giving 2020, foi agorinha, bem no início da pandemia, e eles mostraram que aumentou o nível de confiança da sociedade para com as organizações sociais.
e o reconhecimento da importância delas para o desenvolvimento da própria sociedade, das pessoas, Sim. para solucionar medidas emergenciais, porque muitas vezes o recurso está com o governo, mas o governo não tem braço para chegar até as comunidades. Ele não tem essa operação, ele não tem essa conversa, ele não tem esse cadastro, que muitas vezes as organizações sociais têm. Então, Sim. ele não alcança e precisa do terceiro setor para isso, que é bem menos burocratizado que o governo. Então, consegue-se fazer essa articulação. E por isso que deu muito certo essa articulação, esse movimento das empresas e da sociedade diretamente, pessoas físicas e voluntários, direto com o terceiro setor, como nunca se viu antes, né? Por tanto tempo. Então, eu acredito que sim, a gente tem um movimento que vai se fortalecer cada vez mais e as organizações sociais precisam estar atentas a isso, né? De manter a sua transparência, de manter o pedido, de dizer que o pedido precisa ser permanente, que ele não acontece uma ou duas vezes no ano, né? E que as necessidades existem. Agora tem muitas pessoas que perderam o trabalho, e aí acontece de perder qualquer tipo de benefício social, e as organizações vão para onde? Elas vão para a fila das políticas sociais, vão até o momento que o direito delas permite. Saindo dali, elas vão para a fila da organização social, que vai fazer o atendimento, que vai recebê-la, que não vai deixar na rua, né? Um atendimento psicológico, porque tem uma parceria com tal lugar que é privado e encaminha, porque tem 2, 3 voluntários que estarão aqui disponíveis só para isso, vão te receber e vão fazer teu tratamento, né? Porque vão olhar para tua família como um todo. A criança não está recebendo o lanche da escola, a gente vai incluir na tua cesta um lanche da criança. Então, é personalizado o atendimento do terceiro setor. Eu já vivi isso inúmeras vezes, assim, em organizações de ponta, com atendimento à família, de ter que ligar para o doador e dizer: a gente precisa do leite tal, porque a situação da criança é XYZ, se ela não tomar na hora tal, vai acontecer isso, isso e aquilo. E aí o doador... Entende? Então, assim, isso ter a clareza do atendimento e o doador ter a certeza de que, de fato, ele está ali presente naquele leite. Que a gente está né, articulando aquela doação para chegar até a pessoa, que é a missão, é o propósito da organização. E é isso que eu acredito, né? Como alguém que quer articular, quer qualificar ajudar a qualificar essa articulação, assim como vocês, através do Visão, em tantos anos, né? E milhares e milhares de profissionais que felizmente entraram na área da comunicação, na captação de recursos, estão mobilizando e criando grandes campanhas inovadoras, com grandes empresas, para que a gente consiga cada vez melhorar a população que muitas vezes, né, passa despercebida mesmo. Sim, com certeza. E o terceiro setor consegue fazer com bem menos recurso que o governo não está conseguindo fazer, né? Com o recurso que está lá, acaba voltando, infelizmente. Marquinhos, eu achei muito legal essa tua frase. A gente estava falando sobre isso agora. Alcance a sustentabilidade ao comunicar, mobilizar e captar recursos para a sua organização social, né? Que é a questão de cada vez ser mais profissional, mais transparente, fidelizar esse teu apoiador. Tu não pode perder, meu Deus, o cara bateu na tua porta, tu, nossa, tem que estender um tapete vermelho, seja de crochê, de tricô, na simplicidade, mas tem que não deixar esse cara sair, né? Exatamente. Sabe, Cris, que eu aprendi depois que a gente viveu os nossos projetos, né? Que eu participei do Visão e tal, eu fui para Santa Catarina. E lá eu trabalhei numa organização social, num bairro, numa comunidade. E eu adoro contar essas histórias, assim, porque eu conversava com a assistente social, a Carol, que está em Jaraguá do Sul hoje. E com ela que eu aprendi todo fazer da área social, assim, projetos, né? Enfim, o conhecimento para estudar e conhecer os processos de atendimento. E a gente dizia que trabalhava com como é que é o pé no barro, né? E é isso, o pé no barro. Então, convidar o parceiro que vai até a comunidade, pé no barro,
convidá-lo para tomar um café. E é isso. Conversa com ele ali no cafezinho, mostrando o dia a dia, o cotidiano da organização. Prepara o bolinho legal, né? Que a gente gosta quando vem uma visita na nossa casa. E mostra a tua casa para ele. Com alegria, mostra as coisas bacanas que tem. E as pessoas que estão nela, né? Que vivem nela, que estão recebendo os atendimentos, as pessoas que estão colaborando para que aquele serviço seja desenvolvido da melhor forma possível. E aí ele vai ter a certeza de estar, né, com essa organização e de poder tomar um café e contribuir num planejamento, contribuir chamando um novo parceiro que vai fazer uma doação, que vai ajudar a fazer um site bacana, um voluntário que vai escrever lá os posts das redes sociais, ou um grupo de voluntários que vai fazer um crowdfunding. Então, no fazer simples da organização, olho no olho, com cuidado, né? Da mesma forma que se cuida de um atendimento com um parceiro, com um doador, é do mesmo jeito, né? E aí que gera o resultado do engajamento, da fidelização, né? É por esse cuidado. Com certeza. Deixa eu passar de novo aqui o serviço desse encontro online gratuito agora da quinta-feira às 20 horas. Dá para a pessoa, se ela já está trabalhando durante o dia, dá para chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisinha e já ir para a plataforma aí. Quinta-feira, dia 15 às 20 horas. Então, um momento de aprendizado sobre captação de recursos, que tem como estrutura central a comunicação e a mobilização dos recursos, com estratégias, ações, campanhas que podem promover inovações e ideias para visualizar alternativas, que é o que a gente estava falando, e alternativas possíveis para se colocar em prática dentro da mobilização de recursos para as organizações sociais. Marcinha, não sei se tu tens mais alguma coisa que a gente possa falar, alguma outra mensagem, enfim, algum outro ponto aqui, porque é tanta coisa que a gente vai ficar falando sobre terceiro setor, sobre alianças, parcerias, dificuldades, projetos, a gente tem que fazer umas 4 lives aqui. Isso, vamos inventar, então. Várias lives. Bora lá. Fica o convite, Cris. Eu acho que é uma oportunidade de conversarmos, né? Que eu tenho de apresentar também essa minha história, essa minha experiência, convidar as pessoas para conhecer o material que eu estou produzindo nas redes sociais, que é informativo e cada vez mais trazer novas informações, inovações no terceiro setor, com sugestões, com campanhas, né? E o webinar Trilha da Captação é isso. É o que eu acredito de educação, né, para a transformação social por meio, então, da comunicação, da mobilização e da captação de recursos. Um dos meus vídeos eu falo, se as organizações sociais elas querem obter resultados melhores, então elas precisam, né, desenvolver novas ações. Não adianta a gente ficar querendo, eu quero captar pela internet, eu quero mais voluntários, eu quero prospectar, eu quero conhecer novas fontes, como que eu faço? Então, eu amplio o meu universo, né? Eu acesso novas informações e trago para mim, apreendo aquilo que é possível dentro da organização. E é isso que eu penso. O que eu posso fazer hoje? Quais as forças que eu tenho para colocar em prática hoje? E saio fazendo, né, de acordo com aquilo que eu posso fazer. Eu acho que é só começar a dar o primeiro passo, e o primeiro passo é você estar comigo na webinar Trilha da Captação. É isso. Que legal, que bacana. Eu vou passar, a Rudéia colocou aqui, ó, inscrições, tá ali o linkzinho da Trilha da Captação, mas a Márcia tem o e-mail, que é contato@marcianselmo.com, ela tá nas redes sociais, no Face, no Instagram, e tem o site, que é super legal, tem o blog ali de onde a gente falou essas 10 coisas para saber sobre o terceiro setor, a gente só falou de 4, mas tem muito material, tem conteúdo bastante aí nas outras redes sociais, eu achei bem legal, isso é bem importante para ir municiando as pessoas, e é como dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se trumbica mesmo, as pessoas têm que colocar informação e ir atrás de sempre estar se capacitando, e agora com essa questão online, né? Imagina, antes a gente não tinha tempo para nada, estava correndo, ficava às vezes no transporte, perdia 2, 3 horas por dia. Isso é uma das coisas boas que a pandemia, se dá para se dizer que é uma coisa boa, mas enfim,
é um ressignificado, né, de vida dessa pandemia que está nos possibilitando Exatamente. fazer cursos, ficar mais em casa Isso. com os Uhum. parentes, enfim, com a família, poder se dedicar um pouco mais, né? Então é uma baita oportunidade para as pessoas nessa quinta-feira às 20 horas, então esse webinar aí com a nossa Márcia Anselmo, consultora, jornalista, especialista aí nessa área de terceiro setor, de captação, de estratégias, é muito legal. Vai ser uma aula, mas na verdade um bate-papo gostoso, assim como Isso. foi o nosso. Isso mesmo, essa é a ideia. Bem tranquilo. Que legal. Então tá, nos vemos na quinta às 20 horas, estarei lá como boa ouvinte lá para me abastecer, porque a gente tem que estar sempre atrás da informação mesmo. Desejo bastante sucesso aí esse ano, apesar de toda essa pandemia, foi um ano desafiador. Foi lá, Bastante. montou a tua consultoria, tá aí, né, trabalhando, oportunizando para as pessoas essas ferramentas muito legais. E nos vemos, quem sabe aí vamos pensar num outro assunto aí para uma próxima live para a gente trazer aí para as pessoas. Tá bom, Então, Marcinha? coloquem aí nos comentários o que a gente pode falar É aí, né, isso. Cris? Isso aí, depois o vídeo vai estar nas nossas redes sociais também. Pode colocar ali nas observações, deixa um comentário, uma pergunta que a gente vai buscar isso. Tá bom, querida? Então tá, Maravilha. sucesso, foi uma Obrigada. alegria, foi uma delícia. Só Igualmente. faltou o cafezinho aqui, o bolinho, Isso. mas na próxima a gente vai, quem sabe presencialmente aí no ano que vem pode estar fazendo alguma coisa, tá bom? Maravilha. Vamos lá, então. Um Fica com beijão. Deus, um beijão. Igualmente. Adorei o Amém. nosso papo. Igualmente. Beijos. Tchau, beijo. Tchau. Que legal, pessoal. Aí a Rudaia deixou aqui ó, o webinar Trilha da Captação, dia 15 de 10 às 20 horas. Está ali o link do Bit.ly, Trilha da Captação. Podem também acessar o site da Márcia, que é marcianselmo.com. Ela está nas redes sociais também, Instagram, Facebook. Não tem como não achar essa pessoa querida aí que eu tive o privilégio de conhecer há quase 20 anos. Aí a gente trabalhou junto. Ela trabalhou aqui no Visão com a gente, foi a nossa segunda produtora. E é uma pessoa muito legal, iluminada, como eu falava com a Maria Helena, quem trabalha no terceiro setor é uma pessoa mais sensível, mais espiritualizada, como a gente falou. Então, fico muito feliz de trazer essas pessoas queridas aqui para conversar com vocês. Tá bom? Semana que vem, não se esqueça, é terça-feira a nossa live. Nas nossas lives agora vão voltar para as terças-feiras. Claro, alguma exceção de alguma agenda de algum entrevistado, mas em princípio vão ser as terças-feiras às 17 horas. Então não esquece, nessa quinta-feira, 20 horas, o webinário. Vai ali nas redes sociais, porque tem que se inscrever, não vai perder essa baita oportunidade, tá bom? Uma ótima semana, que ela seja produtiva e iluminada para todos vocês. Semana que vem a gente está aí. Beijo no coração, fica com Deus, se cuida que a pandemia não acabou, gente. Vamos lá.